Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está entrevistando as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, uma entrevista especial com Raul Correia da Silva, presidente da BDO, a BDO que é patrocinadora do Troféu Transparência 2020. Raul, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês de novo e uma honra estar falando sempre nesse Troféu Transparência tão respeitado e querido no nosso país. Raul, o que significa para a BDO ser patrocinadora do Troféu Transparência? No fundo é o seguinte, a gente acredita realmente a importância de você viver a profissão, você viver o mundo de negócios, você viver onde você está inserido, onde estão seus stakeholders e tudo isso. E nós, uma empresa de auditoria, quando nós temos um prêmio como esse da ANEFAC, o trabalho da ANEFAC, toda essa preocupação, nós temos praticamente uma obrigação de estarmos juntos. E essa é a razão da gente estar junto com a ANEFAC já há muitos anos. Eu, particularmente, sou sócio da ANEFAC desde 85. Então, com isso, já é uma situação muito clara para nós. E é parte. Precisamos fazer isso. Você não pode estar à parte do que acontece no seu ambiente de negócios. Você teve a oportunidade de acompanhar o Troféu Transparência desde o primeiro ano, estamos no 24º ano. O que você poderia destacar de evolução no mercado em termos de transparência contábil? Mudou muito nos últimos 24 anos? Muito, demais. Mudou totalmente, porque o país mudou. É importante, inclusive, a gente entender o que ocorreu conosco. Nós temos dois grandes momentos. Primeiro, na hora em que nós tivemos estabilização da moeda econômica e quando nós temos a evolução do sistema de informática, dos ERPs, você teve uma mudança muito clara em relação ao que ocorria. Porque antes, com uma alta inflação e você com alguma dificuldade de geração de dados mesmo, de busca de dados, você não conseguia mostrar com muita clareza o que era a transparência de números, por mais que as empresas tivessem a sua intenção de mostrar o seu melhor, a sua transparência. A evolução foi muito grande. Eu acho que quando nós olhamos uma peça contábil hoje, quando você olha um balanço, quando você vê uma publicação, comparando com os anos anteriores, é outro mundo. Antigamente, uma empresa ela fazia sua apresentação de balanço em 2, 3 páginas do jornal. Hoje nós temos cadernos inteiros. A evolução foi muito grande e isso é muito bom em relação a você conversar com o mercado, em relação a você mostrar a sua empresa, mostrar a sua seriedade, como você trabalha. Então, foi uma evolução muito importante que continua, isso não parou, não. E agora vocês vão ver, com todos os problemas de pandemia, vai melhorar mais ainda. É verdade. O Raul, você destacou uma coisa interessante, né? O volume de informações cresceu muito. E eu imagino que agora, talvez o grande desafio seja filtrar um pouco isso, né? Porque você começa a empilhar um monte de informação, talvez você até prejudique a transparência e confunda o leitor final, seja ele um acionista, um stakeholder. É um grande desafio você filtrar e, de fato, publicar o que é relevante para o investidor? Eu acho que esse é um desafio e um desafio que ele vai constante. Porque, como eu falava no começo, você tinha poucas informações. A tendência, quando você tem pouco, é você ir colocando no excesso, né? Que você vê que a gente faz relatório de sustentabilidade, faz reporte anual, além das publicações. Então, dentro disso, a gente sente que o mundo ele vai mudando. Às vezes você tem pouco, você tem uma tendência de ir para até o número excessivo e depois trazendo, mas nesse aspecto, acho que toda a parte de regulamentação que nós estamos tendo está evoluindo para isso. Eu até creio que nós teremos coisas mais concisas no futuro e muito mais direta ao ponto. Às vezes pode confundir, mas também é o costume de você aprender a usar, né? Eu acho que as companhias estão aprendendo com isso e cada ano estão melhores. Se você olhar o balanço de uma companhia hoje, olhar o de 3 anos atrás, de 10 anos atrás, são situações distintas e sempre mostrando evoluções. Raul, de que forma a auditoria pode colaborar com as empresas na questão da transparência contábil? Total, né? A forma, quando você tem, tirando toda a parte de regulamentação, de tudo isso que a gente tem, de evolução de todas as próprias peças, você realmente, o auditor, quando ele está fazendo o seu trabalho de análise, seu trabalho de revisão, ele sempre tem uma sugestão de uma forma de que essa forma é mais clara,
é isso que nós temos que mostrar, esse aqui ele vai mais direto ao ponto. O papel da auditoria, ele é sério. Mas isso foi desde o começo, né? Hoje eu tenho a profissão já há alguns anos, né? Quer dizer, já não entrei ontem na profissão, né? Então, quando eu entrei, que era tudo feito à mão, praticamente, o auditor ele fazia todas as informações praticamente junto com o cliente, né? Isso foi mudando, né? Foi mudando, aí começou o cliente. Hoje a gente tem uma postura mais de análise, revisão, de crítica em cima disso e também de sugestões. Porque o objetivo final, o que é? É a transparência, a ética na apresentação. Quanto mais transparente e mais ética uma empresa se mostrar, mais credibilidade ela tem no mercado, mais ela tem condições de evolução. Esse é o ponto. E daí nós temos um papel de estar juntos. Quer dizer, o auditor está lá com o seu processo de revisão, o seu processo de isenção, logicamente, mas sempre visando que o mercado, a companhia como si e a sociedade tenham o acesso efetivo à informação e que possa trabalhar junto com essa empresa e com esses resultados. Agora, Raul, pegando o gancho nessa sua última resposta, a gente ouve muito no mercado financeiro de que a transparência vale a pena para as empresas, porque no fim do dia a empresa ganha mais valor, o acionista sai ganhando, os stakeholders em geral. Você acredita nisso mesmo? Transparência gera valor ou esse é aquele discurso politicamente correto do mercado? Transparência, compliance, controle, comunicação bem feita, tudo isso gira. No fundo, as pessoas não mudam, o mundo não muda. Quando você conversa com uma pessoa, quando você conversa com uma empresa e você sente transparência do outro lado, a credibilidade é automática. Ninguém gosta de conversar com uma pessoa ou com uma empresa sem poder sentir que o que está vendo é realidade. Lógico, as companhias vão ter que investir cada vez mais em tecnologia para você ter. A tecnologia é um aliado, eu falei isso agora há pouco, né? Quer dizer, então você tem. E não importa se você é pequeno, se é médio, se é grande. O grande de hoje foi o pequeno de ontem. E a credibilidade é quando uma pessoa, quando uma empresa consegue mostrar essa sequência. Você não pode ter altos e baixos em transparência. Ética não dá para subir e descer, valores de uma empresa. A companhia precisa, para você ter valor de mercado, você tem que ser muito transparente, ser muito claro, direto ao ponto, quando acerta, quando erra, quer dizer, mas é mostrar que essa é a forma. E é uma comunicação bem feita com o mercado, porque você não vive sem os stakeholders. E aí eu entro na importância do prêmio, do troféu. Quando você entra na importância do troféu transparência, como você falou, eu acompanho desde o primeiro, a evolução desde o primeiro troféu transparência. E aí esse reconhecimento, essa análise, se nós pararmos, todo mundo que está me ouvindo, a contribuição do troféu transparência para a transparência das empresas no nosso país não temos nem como medir o que ela representou para isso. Raul, você enfatizou bastante a questão da tecnologia, né? Eu imagino que nesse ano tão atípico, um ano de pandemia, queria que você avaliasse o quanto a tecnologia ajudou e o quão difícil está o trabalho das empresas na hora de elaborar os balanços, da auditoria na hora de fazer o trabalho dela, todo mundo à distância, não pode ter muito presencial. Qual foi o tamanho desse desafio nesse ano de pandemia? Esse desafio foi muito grande. Esse desafio foi grande, porque aconteceu também uma realidade. Veja, a forma como nós estamos nos falando agora, essa metodologia, esse facilitador e esse mesmo ferramental, todos nós já tínhamos há 2, 3, 4 anos. Eles não foram inventados agora. É que a gente não sabia usar, a gente não usava. Essa é uma grande diferença, porque você tinha o ferramental e não usava. O próprio WhatsApp do nosso telefone, a gente só usava a voz ou para fazer uma mensagenzinha. Hoje, todas as minhas ligações do WhatsApp eu já uso com câmera, porque eu posso chamar 8 pessoas juntas. Então, com isso, você vai ter uma dinâmica. Isso nós aprendemos de março para cá. E quando você fala para os trabalhos, para isso, no momento que você está podendo interligar, imagine uma indústria que está podendo conversar com toda a sua filial, com todos os seus departamentos no mesmo momento, mostrar ou repartir uma tela, isso evoluiu. A gente sofreu bastante, eu acho que de todos os dois lados, né, tanto os clientes quanto as empresas, nos primeiros meses, até ter adaptação. E depois nós fizemos, praticamente nós aqui na BDO, nós ficamos entre março e junho. Tecnologicamente nós estamos preparados já há algum tempo, tanto que em uma semana
Eu tinha 24 filiais e 1.800 profissionais pelo país, já preparados e trabalhando tecnologicamente. Isso não deu nenhum problema. Onde entra a nossa preocupação agora, nós ficamos até junho fora, voltamos de junho para cá naquela base de dia sim, dia não, e esse dia sim, dia não significa os 30%, porque sempre você tem a pessoa não se sente à vontade ou vai para um cliente, então praticamente nós estamos com os 30% da equipe trabalhando, porque tem coisas que você não troca. A tecnologia nos ajuda muito, mas é mais difícil, por exemplo, você dar um treinamento para uma estrutura de baixo se você não tiver fisicamente presente. Então, você tem que fazer uma coisa meio híbrida, quer dizer, respeitando todas as regras, todas as formas, né? E mesmo para fechar negócios, facilita muito. Você vai tentar vender uma proposta com um Teams ou com um Zoom, você coloca pessoas do mundo inteiro na reunião, fica mais fácil. Mas aquele contato pessoal, aquela forma, ninguém vai substituir. Então, eu acredito o seguinte, o mundo não será igual. Ele vai, dessa forma que nós estamos indo, você precisa treinar a tua equipe, olhar teu cliente, conversar com teu cliente. É que eu não posso falar isso numa gravação da NEFAC, né? Depois você corta. Ninguém faz filho pela internet. Você tem que ter o contato com o teu cliente, você tem que ter o contato com o teu profissional, porque, no fundo, as empresas são iguais, todas as empresas. Quer dizer, a gente começa em qualquer profissão. Você começa na base, daí você vai crescendo, depois você precisa de treinamento. Nós incentivamos, nesse período aqui, a Universidade BDO, com muito mais cursos, com muito mais transparência, mas estamos precisando realmente fazer isso. Agora é que os clientes é bem igual. Gradativamente você vai voltando, tem todo esse respeito. Agora nós temos essa parte, segunda onda na Europa, mas eles estão indo para o inverno, nós estamos no verão, então ninguém sabe exatamente como funciona. Mas eu acredito que ficou muito fácil. A hora que, imagina, você está revisando um cliente aqui. Você está em São Paulo, por exemplo, o cliente tem uma planta em Manaus. Hoje, com troca de imagens, com tudo, você consegue fazer a revisão. Eu acredito que no final vai ser um híbrido e vai ficar bom, não vai ser ruim, não. Muito bem. E, Raul, para a gente concluir a entrevista, no ano que vem nós teremos um ano especial do Troféu Transparência, a 25ª edição, que vai, na verdade, avaliar os balanços que serão divulgados no começo do ano que vem, referentes justamente a esse ano de pandemia. Eu queria que você deixasse aqui algumas dicas para aquelas empresas que almejam ganhar o prêmio, principalmente aquelas que nunca ganharam. Quase chegam lá, batem na trave, mas precisam ainda subir um patamar em termos de transparência contábil. Você poderia deixar de dica para elas, Raul? Olha, normalmente, eu acho que é uma coisa importante, foi uma boa pergunta, porque normalmente nós deixamos de mostrar a transparência até por não dedicar o tempo adequado para analisar e mostrar o que você tem. Não estou falando em falta de vontade, nós temos muitas informações, quer dizer, é a dedicação mesmo. Você quer ter uma condição dessa, já deixa um time meio que à parte, trabalhando em cima disso, porque as informações existem, elas estão aí, ou as entidades, as empresas, de uma forma geral, todas essas têm o ponto, mas às vezes a gente pode pecar um pouquinho e não dedicar o tempo a isso. Agora que nós temos todo esse volume de informações que via internet, nós falamos com todo mundo a qualquer hora, eu acho que talvez eu falaria muito, vamos dedicar um tempo para ganhar o prêmio. Vamos dedicar um tempo para ser transparente. Põe a equipe, pessoal, procurando teus números para dar a melhor apresentação possível. Porque a ética e transparência, você chega lá e às vezes a gente não dedica o tempo. É aquele buquê de flor, aquela ida a um cinema que a gente esquece às vezes de praticar com as nossas mulheres. Eu acho que nós temos todas as informações, as empresas têm, elas precisam trabalhar e investir para ganhar o troféu Transparência. E vale a pena. Quanto mais transparente você é, melhor você é respeitado no mercado. Muito bem, eu queria agradecer a participação de Raul Correia da Silva, presidente da BDO, a BDO que é patrocinadora do Troféu Transparência 2020. Raul, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. É mais um prazer estar com vocês, contem sempre com a BDO. E fiquem ligados nessa série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com apoio e divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.